gostaria de começar pedindo que abram a Bíblia, se você tiver uma, se não tiver, ouça. Em João capítulo 7, versículo 53. E depois João capítulo 8, no versículo 6 e versículo 10. Diz assim: e cada um foi para a sua casa. Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A história que antecede este trecho que acabamos de ler é acerca da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma das festas mais importantes do povo judeu. E na festa em questão, Jesus estava lá. A princípio, assim, meio escondido, não estava dando muita confiança, não estava falando com muita gente, porque sabiam que estavam tentando matá-lo. Então, ele se misturou entre a multidão. E a festa dos tabernáculos era interessante porque ela acontecia em 7 dias. E todos os dias, os homens que vieram para a festa, que estavam acampados em volta do templo, eles iam em direção, eles faziam uma fileira e eles circulavam o templo cantando o Salmo 118. E à medida que eles cantavam, alguém escreveu dizendo que as luzes, as lamparinas da cidade eram apagadas, porque naquela região eles tinham uma tocha nas mãos e levavam em sua outra mão algum dos frutos da terra. E quando eles faziam essa procissão cantando o Salmo 118, eles convidavam as pessoas que estavam de fora da fileira para estar com eles, porque ali onde eles estavam havia luz. E eu acredito que foi exatamente por isso que o Senhor Jesus disse, mas no próximo capítulo, que ele era a luz do mundo. Ele se colocou como a luz do mundo. Não era aquela luz que aqueles homens estavam levando nesta festa para comemorar a festa dos tabernáculos. Mas, veja só, interessante a gente observar o seguinte, que quando encerrou a festa, todos foram para a sua casa. O versículo 1 do capítulo 8 diz que Jesus, porém, ele foi para o monte. Ele não foi para casa como os demais. E no dia seguinte, bem cedo, Jesus veio para o templo. Aqui na palavra, ela é bem clara quando diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Não se pode separar o capítulo 7 do capítulo 8. É uma sequência de fatos aqui. E nessa sequência de fatos, no último dia da festa, Jesus se manifestou, como nós encontramos lá no versículo 37, que ele colocou-se de pé no meio da multidão e se revelou: quem tem sede, vem a mim e beba. E ele falava isso do Espírito Santo que ainda haveria de vir. Mas o que eu quero falar, definitivamente, é sobre este acontecimento do capítulo 8. Estou contando a história do capítulo 7 para a gente entender como chegamos aqui no capítulo 8. No último dia da festa, erigia-se um altar e sobre o altar colocava-se uma oferenda. Era um novilho, uma ovelha, e
oferecido um sacrifício. E este sacrifício, né, enfileirava-se o povo, escadaria abaixo do templo, e este sacrifício era oferecido, vinham algumas jovens, derramavam água sobre ele depois de ser oferecido, as águas desciam escadaria abaixo, lavava-se a cinza do sacrifício, descia pela escadaria, e os sacerdotes que estavam organizados, sumos sacerdotes, levitas e o povo que estava lá, nesse dia vinham as famílias, esposos, filhos, eles ficavam vendo aquela água descer. Havia o jejum do dia, que começou às 18 horas do dia anterior e ainda estava acontecendo, ninguém comia nada, ninguém bebia. Então, quando a água descia, provavelmente muitos sentiam sede, sua boca salivava, não sei, mas estavam vendo a água descer na escadaria. E foi aí que Jesus se manifestou: quem tem sede, venha a mim e beba. Quando encerrava-se o sacrifício, né, sabendo que no outro dia haveria atividade naquele lugar da mesma forma, limpava-se tudo, porque o sangue estava ali. O sangue tinha sido aspargido, tinha sido jogado, então precisava-se tirar o sangue que estava naquele lugar para que ninguém pisasse sobre ele. Afinal de contas, era o sangue do sacrifício. Então, para que não pisassem sobre aquele sangue, depois de limpo, tentavam tirar todos, mas se por acaso houvesse algum respingo que não fora retirado ou ficou mal limpo, os sacerdotes ordenavam a alguns que viessem e colocassem uma areia, uma terra, uma serragem sobre aquele sangue, sobre aquele espaço, para que ninguém pisasse diretamente sobre o sangue. E é interessante, e quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras, a gente sabe que quando Jesus subia ao monte, Jesus subia para orar. E no dia seguinte, todos foram embora, cada um foi descansar, estavam cansados, a semana inteira exaustiva, então precisavam descansar. Mas Jesus foi para o monte. E no outro dia, bem cedo, Jesus voltou do monte e foi para o templo. E lá no templo, Jesus começou a ensinar. Enquanto Jesus estava ensinando, as pessoas vinham até Jesus. Pararam ao lado de Jesus, na frente de Jesus. E como era de costume Jesus ensinar sentado, toda vez que a gente encontra Jesus ensinando aqui na palavra de Deus, a gente encontra ele sentado. Provavelmente aquela multidão também sentaram-se à sua frente para poder ouvi-lo. E quando ele estava ensinando aquelas pessoas, agora parecia que mais do que nunca, por causa do que ele tinha feito no dia anterior, na hora da descida das águas pela escadaria, quando ele se revelou, quando ele se manifestou, agora mais pessoas estavam curiosas a seu respeito. E por estarem curiosas a seu respeito, também se aproximaram. E quando eles estavam ali, ouvindo Jesus, aprendendo com Jesus, à medida em que eles aprendiam com Jesus, eles trouxeram para Jesus uma mulher. E o interessante, que a impressão que eu tenho, é que eles pegaram essa mulher e jogaram essa mulher lá no meio, aonde estava Jesus. É como se lançassem ela lá. Talvez passando por cima das pessoas que estavam sentadas à sua frente, as pessoas que estavam ao seu redor, até encostando em outros, né? Alguns se retirando para que ela fosse arremessada lá aos pés de Jesus. Mas o certo é que eles lançaram a mulher lá na frente de Jesus. E eles tentavam Jesus, perguntando para ele o seguinte: mestre, a lei diz o seguinte, que a mulher que for pega em adultério, isso está de fato escrito na lei, lá no Antigo Testamento, ela seria apedrejada. E esta mulher aqui, esta que está aqui na frente do Senhor, foi pega em adultério. Então agora, o que o Senhor diz? A lei diz que era para apedrejar. E o Senhor o que fala?
Jesus simplesmente inclinou e começou a escrever no chão, na terra. Por isso que eu fiz questão de falar para você que quando limpava-se o sangue do sacrifício, para que ninguém ousasse pisar no sangue ou nos respingos de sangue, colocava-se terra, colocava-se areia, serragem, alguma coisa parecida, para que as pessoas pudessem circular livremente pelo pátio do templo. O pátio era dividido em 3 partes. O templo era dividido em 3 partes. O pátio, o lugar santo e o santo dos santos. No pátio havia a bacia onde o sacerdote se lavava e o altar, onde ele oferecia sacrifício pelo povo. E lá no Santo dos Santos havia o candelabro, a mesa de pães asmos. E no terceiro ambiente havia a arca, que era o lugar santo do santo, estava a arca do Senhor com os objetos que vieram do deserto, a vara de Arão, o maná do deserto e as tábuas da lei. Jesus não entraria nem no santo, no lugar santo, nem no santo dos santos. Por quê? Porque Jesus, para entrar nestes ambientes, teria que ser descendente da tribo de Levi. Teria que ser um sacerdote, um sumo sacerdote. Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Por ser da tribo de Judá, Jesus ficava onde todos os demais ficavam, no pátio. Hoje ele é nosso sacerdote eterno. Mas enquanto ele estava aqui, ele estava como o filho de Davi, como descendente da tribo de Judá. E o que acontece? Então Jesus estava no meio do povo, o lugar que ele mais gostava de ficar era no meio do povo. E quando eles jogaram essa mulher, Jesus começou a inclinou-se e começou a escrever na terra. À medida que Jesus escrevia, o que Jesus escrevia naquela terra? Olha, não me pergunte, eu não sei nem se a pastora Raquel sabe ou se alguém sabe. Se souber, por favor, não me conte, eu não quero saber. Mas à medida que ele escrevia ali, aquele povo ficou aguardando a resposta de Jesus acerca do que fazer com aquela mulher. Porque se ela foi pega em adultério, significava que ela tinha que morrer. Mas cadê o seu parceiro também? Onde ele estava? Será que ele foi mais rápido e escapou? Será que ele era solteiro, por exemplo, e não foi considerado adultério para ele? Sei lá, alguma coisa assim, porque o adultério significa dormir em cama alheia, e ele não estava dormindo em cama alheia por ser solteiro, porque não tinha sua própria cama. Mas e aí? O que fazer com aquela mulher? Estava Jesus numa situação meio embaraçosa, de acordo com os escribas e fariseus que tinham trazido aquela mulher. Diante dele estavam os seus aprendizes, seus discípulos, seus alunos que estavam querendo aprender com ele, porque ele tinha palavras de sabedoria, ele era sábio, ele sabia ensinar, um grande pedagogo. Mas o que fazer com ela? À medida que ele escrevia no chão, e eles não entenderam por que Jesus silenciou-se, eles voltaram a perguntar ao Senhor, achando assim, ele não entendeu o que nós falamos, ele não entendeu o que nós dissemos, nós trouxemos a mulher, apontamos a falha da mulher, o pecado da mulher, os erros da mulher, mas ele não entendeu ainda, então vou perguntar de novo. Senhor, esta mulher foi pega no ato de adultério. A lei diz que ela precisa ser apedrejada. Mas e o Senhor? O que o Senhor diz a respeito? Jesus continuou fazendo o que ele estava fazendo. Ele não se moveu, nem para a direita, nem para a esquerda. Simplesmente continuou escrevendo ali naquele chão. Lembrando-nos que no dia anterior havia feito um sacrifício
ocorreu a finalização de uma festa onde um sacrifício foi oferecido a Deus. Cada sacrifício era necessário que houvesse derramamento de sangue. Naquele sacrifício do dia anterior não foi diferente, houve derramamento de sangue. O sangue daquele sacrifício, embora não fosse visto, mas ele tinha caído sobre aquele lugar. E alguém estava trazendo para Jesus uma mulher pecadora, uma mulher que não tinha mais saída, uma mulher que estava à beira da morte. Eu acredito que na cabeça dela, ela já se sentia morta. Ela não tinha mais expectativa. Se em algum momento ela teve esperança de alguma coisa, ela planejou alguma coisa, ela fez com que os seus sonhos viessem e ela pelo menos alimentassem esses sonhos em direção ao futuro, naquele momento tudo havia acabado, tudo havia morrido. Se ela queria ter filhos, a partir daquele momento ela sabia que não teria. Iria ter uma família um dia, a partir daquele momento não teria. Por quê? Sabia que a lei mandava apedrejar, ela teria que morrer. Estava condenada à morte. Condenada à morte. Muitos de nós acreditamos muitas vezes estarmos também condenados à morte. Paramos de sonhar, acreditando que não tem mais saída. Era a situação daquela mulher. Era a situação dela. Não há mais saída, não tem mais jeito, acabou. Me pegaram, pronto, acabou. É o fim. E à medida que ela estava ali aguardando as palavras finais de Jesus, Jesus continuou na dele, escrevendo no chão. Eu não sei o que passou quanto tempo se passou ali, mas acredito que houve muito silêncio, porque todos queriam saber o que Jesus estava prestes a dizer. Eu acredito que alguns disseram assim, eu acho que dessa vez ele foi pego. Dessa vez não tem saída para ele. Desta vez acabou a chance dele. Por isso que ele não fala nada. Por isso que ele não tem palavras para esta situação. E ele continuou ali. E à medida em que ele continuava ali escrevendo, veio de repente uma pergunta para aqueles que haviam jogado aquela mulher, lançado aquela mulher aos pés dele. Lançar aquela mulher aos pés dele era um sinal de muita humilhação para ela, como se ela não fosse como se ela fosse uma ninguém. Nem nome ela tinha, ganhou o nome de mulher adúltera. Não tinha dignidade. Moralmente era depravada. E Jesus continuou a escrever no chão. Mas ele levanta quando ele resolve fazer uma pergunta. Ele fala para os acusadores daquela mulher, que pareciam ser, tão importantes naquela sociedade, fala para eles, olha, se alguém aqui, agora não era somente aqueles que haviam jogado a mulher ali aos pés de Jesus, a todos que estavam ali ouvindo Jesus, também poderia fazer. Inclusive, se alguém começasse a jogar pedras, quem estava sentado aprendendo, pararia tudo que estava aprendendo e ia também pegar a sua pedra para atirar naquela mulher. Porque a multidão, às vezes, age sem pensar. Ela fica à mercê da atitude de outras pessoas. E quando um começa, é fácil se juntar, se exaltar e começar também. Então, eles também estavam prontos para jogar pedras, se caso fosse preciso naquela mulher. Estava esperando apenas um sinalzinho de Jesus. E foi exatamente aí
que Jesus perguntou para eles: se alguém aqui não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Se alguém não tiver pecado, que seja o primeiro a matar essa mulher. O primeiro a destruir os sonhos dessa mulher. O primeiro a acabar com as esperanças desta mulher. O primeiro a destruir todos os planos que ela fez durante toda a sua vida. Sendo ela pecadora ou não, ela fez planos. Então, se alguém não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. E à medida que Jesus fez essa pergunta, Jesus novamente inclinou-se e voltou a fazer o que ele estava fazendo antes, escrevendo no chão. Jesus ficou por um tempo escrevendo no chão, pelo que eu entendo. Porque quando ele resolve levantar a cabeça, não havia mais ninguém ao seu redor. Todos haviam saído, todos haviam ido embora. Só ficou aquela mulher. Se ficou só aquela mulher, o que ocorreu com os outros? Onde eles foram parar? Os alunos, os ouvintes, os aprendizes que estavam lá também curiosos para saber quem era Jesus, como Jesus era, que tipo de mestre era aquele, também havia ido embora. Os acusadores daquela mulher foram embora, eles não ficaram ali para manifestar-se ou argumentar com Jesus. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltaremos para ouvir o final desta história.